Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É muito bom estar aqui nessa casa de novo. Fazia um tempo que eu não vim aqui, mas é muito bom estar nesse altar novamente, pela graça de Deus. Eu espero que esteja todos bem, todos na paz do Senhor, todos guardados pelo Senhor, e que estejam esperando algo do Senhor nessa noite. Sei que nós já adoramos ao Senhor, já louvamos o nome dEle, já renovamos os votos com o Senhor, tomando sua ceia. E agora eu queria que você preparasse seu coração para algo que o Senhor tem para nós, amém? Eu gostaria que você abrisse lá em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amém? Misericórdia. Amém. Eu vou ler aqui, os irmãos nos acompanham. Se você quiser se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. E diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta, chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Deu um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era mesmo o mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém. Pai, essa é a sua palavra, Jesus. Me coloco, Pai, diante do Senhor como vaso de barro, Jesus, que o Senhor possa usar, Jesus. Que o Senhor possa falar através de mim, Pai, possa, Senhor, manifestar a sua palavra, Pai, o seu poder, a sua graça. E que o Senhor esteja falando, Jesus, aos corações que o Senhor deseja, Papai, aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou procurar ser bem breve, até porque o pastor me colocou numa fria, né? Pregar 2 vezes seguida em menos de 1 hora. Mas é isso aí. Eu vou sofrer igual o senhor hoje, vou experimentar um pouquinho. Mas eu queria falar sobre rotina. E rotina, geralmente a gente já pensa que é algo ruim. Quando a gente fala de rotina, a gente pensa logo no trabalho, no dia trabalhoso, de canseira e repetitivo. Mas a rotina de todos os dias, a rotina que a gente tem todos os dias e que a gente enfrenta, é o que nos faz chegar aos lugares que a gente deseja, aos objetivos que a gente estabelece, aos lugares que a gente quer chegar. É essa rotina incansável de todos os dias que vai fazer a gente chegar no lugar onde a gente deseja. Mas a rotina que eu queria falar não é a rotina de trabalho, nem a rotina de estudo ou coisa assim. Eu queria falar da rotina da nossa fé. A rotina que todo cristão tem que ter depois que conhece Jesus. Parece ser algo chato, mas é isso que vai fazer a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E esse é um conhecimento que a gente vai ter que nunca vai acabar, porque se tem alguma coisa que não acaba é Jesus e o que a gente tem de conhecer dele. E essa rotina de todo dia buscar o Senhor e permanecer naquilo que nós temos para buscar o Senhor, como oração, jejum, a leitura da palavra, o estudo, ouvir a palavra de Deus.
O louvar ao Senhor é que nos vai fazer íntimos de Deus. E muito mais, não só nos vai fazer íntimos, não só nos vai fazer ter intimidade, conhecer a Deus, mas vai nos levar a algumas coisas que às vezes parecem desafios complicados, e vai fazer a gente vencer esses desafios. A rotina de todos os dias é que vai fazer a gente vencer alguns obstáculos da nossa vida. A rotina de continuar perseverando no Senhor e buscando Ele, mesmo quando a gente não quer, é que vai fazer a gente vencer os obstáculos. Pedro e João estavam cumprindo sua rotina. Eles estavam subindo no templo para orar, como todos os dias. Estavam subindo ao templo. E quando eles entraram pela porta, um mendigo estava ali. Mas não só um mendigo, alguém que era debilitado fisicamente. E pediu dinheiro a Pedro e João. João deve ter batido talvez a mão nos bolsos, né? Talvez não eram bolsos, mas aquelas sacolinhas de carregar dinheiro. Não sei como era naquela época. Mas deve ter se batido, não havia moeda nenhuma, nem de ouro, nem de prata. João também não tinha nada para dar. Até porque tempos antes, os cristãos se começaram a se reunir depois do dia de Pentecostes. E eles dividiam tudo entre si. Suas propriedades eram vendidas e eles colocavam tudo aos pés dos apóstolos. E ali eles repartiam na comunidade, ninguém passava fome, ninguém tinha dificuldade. Todo mundo estava sempre orando, jejuando junto. E talvez por esse motivo Pedro e João talvez não tinham nada naquela hora. Mas eles tinham uma coisa que o mundo não tem: a presença de Jesus, o poder de Deus. Confiavam no nome que é sobre todo nome. E quando eles viram aquele homem debilitado pedindo esmolas, eles não mentiram, falando que não queriam dar, ou que ele não, o pobre não tem que ganhar esmola, o mendigo não tem que ganhar esmola. Não foi nada disso. Ele só falou: a gente não tem dinheiro não, mas a gente tem uma coisa que você precisa muito mais: a presença de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse homem levantou dali e começou a saltear por todos os lados e dar glória a Deus. E ficou grudado em Pedro e João. E Pedro e João entrou para o templo. E as pessoas que estavam ali começaram a se admirar, porque todos os dias a Bíblia fala que esse homem estava ali. E todos os dias essas pessoas viam esse homem pedindo esmola. Mas nesse dia eles viram um homem diferente. Um homem com um olhar diferente, um sorriso no rosto. Alguém que estava pulando de alegria porque a vida que ele tinha foi deixada para trás. Já não estava mais pedindo esmola, mas estava com as mãos para cima, louvando ao Senhor, agradecendo a Deus. E todos ficaram admirados. E Paulo e Pedro e João começam aí perceber tudo isso e começam a falar com a multidão. É a rotina da nossa fé que vai fazer a gente enfrentar alguns desafios que Deus mesmo coloca. É a rotina da nossa fé, da busca diária, de todos os dias buscar ao Senhor, que vai criar um ambiente para que Deus coloque alguém ou alguma coisa para a gente manifestar aquilo que a gente está buscando todo dia. E eu queria escorrer 4 pontos com os irmãos. Nesse texto, de versículo 1 ao 11, sobre a nossa rotina e sobre a nossa busca. Busca é essa que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente esquece. E no momento que a gente está de quarentena, talvez que era o momento para a gente mais buscar ao Senhor, é onde a gente fica mais entediado e talvez se enche de muita coisa que não leva a lugar nenhum. Netflix deve estar ganhando dinheiro igual água. A gente busca um monte de coisa. E o tempo com o Senhor a gente deixou de lado. E o problema, o grande problema, é que esse tempo com o Senhor que a gente deixa de lado é o que nos faria vencer alguns obstáculos que talvez a gente vai enfrentar lá na frente ou está enfrentando.
Não há força no ser humano que seja capaz de levar ele a vencer alguns obstáculos que a vida nos proporciona. Só a presença de Deus, só o Espírito Santo, só a palavra na cabeça, os versículos memorizados, a fé que a gente tem em Deus é que vai fazer a gente vencer algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria destacar é que a rotina de fé que nós temos é que nos leva a manifestá-la. Não tem como nós manifestarmos a fé se a gente não tem uma rotina de fé. Não tem como a gente manifestar a nossa fé diante de tudo que a gente enfrenta se a gente não tem uma rotina de fé. Da onde a gente vai tirar a nossa rotina diária de fé, de busca, é que vai nos levar a manifestar ela, para nós mesmos ou diante dos homens que seja. Pedro e João estavam ali, eles não estavam esperando esse homem pedir esmola, talvez. Até porque não era a primeira vez que Pedro e João passavam por essa porta. Com certeza tinham visto aquele homem ali várias vezes. Mas dessa vez o homem parou Pedro e João e pediu esmola. Esse foi o desafio que o Senhor colocou. Pedro e João estavam indo cumprir a sua rotina de oração, buscar ao Senhor no templo. E Deus coloca um homem diante deles com problemas e dificuldades, pedindo ajuda quando eles não tinham dinheiro para ajudar. E nessa hora, Pedro teve que decidir manifestar sua fé. Manifestar aquilo que ele viu Jesus fazendo, manifestar aquilo que ele viu Jesus ouvindo Jesus falando, aquilo que ele andou com Jesus e viu ele fazer, escutou ele falar, entendeu tudo depois que o Espírito Santo veio, porque até o Espírito Santo vinha e eles estavam confusos ainda, diante de tudo que eles ouviram do Senhor. Esse é outro motivo para a gente continuar buscando a Deus. Não adianta a gente querer entender a palavra, algumas coisas que o Senhor nos propõe, alguns desafios, se a gente não busca o Senhor, porque é o Espírito Santo que vai nos levar ao entendimento da palavra. E Pedro e João foram colocados diante desse desafio e foram colocados à prova para manifestar sua fé ali ou não. Você acha que Deus quer te usar? Você acha que Deus quer que você manifeste a sua fé? Eu creio que Deus quer. Porque como nós vamos ver aqui, o propósito de Deus é muito maior do que somente um milagre. Ele deseja que você manifeste a sua fé. No dia que você estiver na sua casa, não tiver nada para comer, é a hora de você manifestar a sua fé. No dia que você tem um parente que está com problema, que não tem cura, é a hora de manifestar a sua fé. Na hora que alguém te ligar desesperado pedindo por ajuda, é a hora de você manifestar a sua fé. E se você não estiver na sua rotina, ou seja, se você não estiver buscando ao Senhor, da onde você vai tirar para ajudar aqueles que vêm a você? Ou como você vai se ajudar? Como você vai entender o que Jesus quer dizer? Nós precisamos buscar o Senhor. Se tem algo que Deus deseja, se relacionar com a gente. Deus mandou o único filho para morrer por nós, para se relacionar. E às vezes a gente deixa essa relação de lado. E é desse relacionamento que vai nascer as coisas mais maravilhosas da nossa vida. Um relacionamento de homem e mulher, pai e filho é maravilhoso. E muitas coisas saem desse relacionamento. Muitas coisas boas. Mas de Jesus e o seu relacionamento com Ele sai tudo. É a força da sua vida. A relação que nós temos com Jesus, o nosso buscar a Deus, a nossa relação com Ele é o que nos dá força para viver, sentido para continuar aqui nessa terra, sentido para continuar lutando pelos seus, sentido para continuar falando dele, continuar vindo na igreja, mesmo no meio de uma pandemia. O que te faz vir aqui no meio de uma pandemia? Se não o amor dele. Nós estamos aqui porque nós queremos uma relação com Deus, um relacionamento. E Ele quer um relacionamento conosco. E é por isso que nós temos que continuar nessa rotina de fé. Ainda que tenham dias que a gente
não consiga nem orar, chore então. Fique em silêncio diante dele, que seja. Mas esteja lá. A gente tem que estar. Segunda coisa é que quando nós somos colocados para manifestar, Deus que prepara esse tempo. É Deus quem prepara o momento de nós manifestarmos a nossa fé. Pedro e João estavam passando ali pela porta, ele pediu dinheiro. Se Pedro tivesse uma moeda de prata, será que esse homem seria curado? Será que Pedro ia entender que aquele era o momento dele manifestar a fé e pedir para aquele homem levantar em nome de Jesus? Se eles tivessem uma moeda para ajudar ali, é Deus quem prepara o momento. Aquele dia Pedro e João passaram por aquela porta, o homem pediu a esmola e eles não tinham. E aí Pedro se ligou que eles tinham que dar algo a mais do que dinheiro para esse homem. Quem prepara o ambiente para a gente manifestar a nossa fé é Deus. É o Espírito Santo. Esse é mais um motivo para a gente estar ligado ao Senhor, para a gente conseguir entender a hora de manifestar aquilo que Deus quer. Para a gente entender a hora de falar alguma coisa em nome dEle, de fazer uma oração em nome dEle, de tomar alguma atitude em nome dEle. Até porque Pedro, como eu falei, já tinha passado ali várias vezes. Podia ter sido outro dia, mas foi esse. Então Deus vai colocar alguns dias na sua vida, que é a hora de você manifestar a sua fé, que é a hora de você lembrar daquele Deus que morreu por você, te dar poder, te dar algo que o mundo não tem, uma esperança de que Cristo faz e ainda continua realizando milagres, a esperança de que Cristo ainda salva, de que nem tudo está perdido. Geralmente quem tem mais fé no meio dessa pandemia são os cristãos mesmo. O mundo inteiro está falando que isso só vai gerar coisa ruim, coisa problemática, economia quebrada e gente passando fome. Mas eu creio que nós temos que profetizar que não, que Deus vai livrar os seus, vai abençoar a sua igreja, vai fazer com que a sua igreja seja alguém que possa ajudar aquele que ainda não conhece. Essa é a hora da gente manifestar a nossa fé. Creio que ainda que a economia quebre, ainda que tudo quebre, Deus vai continuar conosco. Vai fazer talvez a igreja um baluarte, um ponto de esperança para as pessoas. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa continuar tendo fé nisso. Então é Deus que prepara o momento. Deus tem preparado o momento para você. E se sua fé ainda não está tão firme quanto você gostaria, continue buscando. Continue buscando ao Senhor, para que Ele manifeste através de você. A terceira coisa é que diante de uma situação e de um desafio, a gente tem que ter ousadia e confiança. Confiança naquele que já prometeu para nós. A gente tem que ter essa confiança para manifestar tudo isso. Sem ousadia para manifestar aquilo que cremos, as coisas não vão acontecer. Deus prepara o momento, a ocasião, te enche do Espírito Santo, mas o passo de fé é nosso. O passo de fé é a gente que dá. O passo de fé é quando você vai casar e não tem uma casa, é seu. O passo de fé é quando você olha a sua estante vazia, você sem emprego, mas crê que seus filhos não vão passar fome, é seu passo de fé. O passo de fé é nosso. E a gente tem que ter ousadia. E isso eu estou falando de situações da vida que a gente encara, situações simples. Mas Pedro estava diante de uma situação que era milagrosa. E mesmo assim ele teve ousadia e aquele homem se levantou. E eu creio que você também crê que os milagres de Deus não pararam. Qual foi a última vez que você orou por alguém doente, crendo que ele ia ser salvo? Ou por alguém que você vê que realmente não tem condição de andar mais? Vou orar. Eu confesso que faz tempo que eu não faço isso. Nós precisamos se levantar no meio dessa pandemia e orar com fé.
Nós precisamos encontrar as pessoas que estão desesperadas no meio da rua aí e orar. A gente não pode fazer nada, é só Deus que pode fazer. Então a gente precisa manifestar a nossa fé. A gente precisa dar esse passo. Muitas vezes a gente está estagnado, mas a gente precisa dar esse passo. Para ver as coisas acontecerem, a gente precisa dar o passo. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Eu vi até uma ilustração que existia uma escada assim, escrito passo 1, passo 2, passo 3. E os passos 3, 4, 5 eram tudo baixinhos. Mas o primeiro passo era maior que o homem. Provavelmente ele ia ter que escalar aquilo para dar o primeiro passo. Mas o primeiro passo tem que ser dado. Senão a gente não sobe a escada. A gente precisa dar o primeiro passo. A quarta coisa que a gente precisa destacar nesse texto é que toda manifestação de fé tem um propósito maior do que somente o milagre, do que somente o acontecimento. No versículo 11 você vai ver que as pessoas estavam assustadas ali, vendo tudo isso, quando Pedro e João curam aquele homem. Elas estavam atônitas ali. Duas coisas importantes acontecem. A primeira coisa, no versículo 12 e 16, é que quando Pedro começa a falar, ele não fala de si, não fala que ele fez, não fala que ele teve força. A primeira coisa que ele faz é devolver a glória a Deus. A primeira coisa que ele faz é falar: vocês estão olhando o quê? Estão achando que a gente curou esse homem, gente? Quem curou foi Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi Jesus Cristo Nazareno que vocês crucificaram. Foi em nome dele que esse homem levantou. A primeira coisa que eles fazem é devolver a glória ao Senhor Jesus. E isso é uma coisa que às vezes a gente vê milagres pela TV, milagres, enfim, algumas coisas, por muita gente soberba, por muita gente que não devolve a glória ao Senhor. Ou então pessoas que conseguem sair de uma situação depois de tanto tempo orando, e aí quando saem não devolvem a glória ao Senhor, não manifestam o nome dele, não falam: foi em nome de Jesus, foi graças a Deus que eu saí disso. Às vezes colocam tudo isso sobre eles mesmos: não, eu tive força e consegui, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. E o Senhor acaba ficando de lado. Mas quem dá a respiração sua de todo dia? Quem dá a nossa força de continuar caminhando por aí? É o Senhor. Ainda que você tenha feito com a sua perna, sua mão, sua boca, foi o Senhor que operou. Nós precisamos devolver a glória ao Senhor, porque Ele é quem opera através de nós, Ele é quem manifesta. E a segunda coisa que nós precisamos ver a partir desse ponto é que primeiro eles devolvem a glória ao Senhor. E a segunda coisa é que eles pregam com autoridade o nome de Deus. O versículo 12 e 16 que eu não li, vai dizer assim: Pedro, percebendo que ocorria, dirigiu-se à multidão: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Por que olham para nós como tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder? Pois foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Pela fé no nome de Jesus, versículo 16, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. E no versículo 15, Pedro pregando diz: mataram o autor da vida, mas Deus os ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pedro então começa a pregar com autoridade do Senhor para aqueles homens. Começa a dirigir a palavra do Senhor àqueles homens e falar do amor de Jesus, de como eles negaram, de como eles fizeram com Jesus, e mesmo assim Deus estava curando no meio deles, disposto a salvar aqueles homens. Irmãos, a misericórdia de Deus não tem fim. Às vezes você está aqui, talvez estagnado na sua rotina de fé, pensando que Deus não pode mais te ouvir, você já pecou demais, você já se distanciou demais. Mas não, Ele está com os ouvidos atentos, está observando a gente, está esperando um momento de relacionamento, uma religação. Religião é isso, religação, religar a nós como nosso Criador. Nós precisamos
voltar a nos colocar diante do Senhor todos os dias. Diante de tantos obstáculos que a gente enfrenta, a gente precisa se colocar diante do Senhor. E provavelmente vai aparecer um obstáculo difícil, mas por ter confiado em Deus, por estar cheio da presença dEle, você vai vencer esse obstáculo. E vencendo esse obstáculo, pessoas vão olhar para você e vão ficar talvez admiradas ou coisa assim. E essa é a hora de você falar de Jesus. Essa é a hora de você falar quem fez isso, de quem é na sua vida, de quem te levou até esse lugar que você está. Essa é a hora de você manifestar. Quantas vezes nós temos ficado calados diante da situação de pandemia e toda essa situação? Pessoas vêm do nosso lado se queixando, rixosas, bravas, tristes. Agora minha vida vai pro saco mesmo, agora acabou, agora já era. Minha empresa que eu tinha, fechei. Pandemia acabou minha empresa. O comércio que eu tinha, ele tinha que fechar as portas, estou passando fome. Essa é a hora de se manifestar a fé. Essa é a hora de falar: eu tenho Jesus que salva. Eu tenho um Jesus que não pega gripe. Eu tenho um Jesus que não pega corona. Eu tenho um Jesus que no meio da pandemia pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu tenho um Jesus que no meio da pandemia pode fazer você comprar uma casa, pode fazer você prosperar no meio de uma pandemia. Esse é o Jesus que a gente tem que anunciar. Eu tenho um Jesus que morreu por você, esse é o mais importante. Porque ainda que nós todos aqui padecemos, a pandemia realmente acabe com a nossa vida financeira, acabe com a nossa vida estruturada, ainda assim, os nossos pecados já foram perdoados, a nossa passagem está garantida. Esse é o Jesus que a gente tem que anunciar. A gente sabe que essa vida aqui é curta mesmo, e ainda assim Jesus quer nos abençoar nela e na futura. Então nós precisamos manter a nossa confiança, manter a nossa rotina de louvor, de adoração ao Senhor. Nós precisamos continuar louvando a Deus, buscando a Ele, tentando entender mais e mais a sua palavra, conhecer mais, saber o que Ele quer, saber a sua vontade, saber o que Ele tem para nós, aonde a gente vai, qual o próximo passo. É isso que a gente tem que buscar. Se você está meio paradão, essa é a hora de você fazer uma oração. Fala: Pai, eu quero ser aquele homem lá que conhecia o Senhor. Eu quero ser aquela mulher quando eu conheci o Senhor, sabe? Que eu orava todo dia, que eu derramava lágrimas. Eu quero voltar a ser essa pessoa. Porque eu preciso do Senhor. No meio da pandemia, principalmente, a gente precisa do Senhor. No meio do caos, a gente precisa de Deus. A gente precisa dele. E a gente não precisa ser aqueles homens maravilhosos, grandes. A gente só quer ser as pessoas comuns que continuam crendo, continuam louvando, continuam buscando. Há um pregador que chama Chesterton, que ele fala que não há coisa mais extraordinária do que um homem comum, sua mulher comum, seu filho comum, sua família comum, servindo a Deus. Não há nada mais extraordinário que isso. A gente precisa continuar buscando a Deus, seja para continuar sendo um homem comum ou para ser levado por lugares altos que o Senhor deseja nos levar, que seja. Mas a gente precisa continuar buscando Deus. E a conclusão disso tudo, em Atos 4:4, você vê que a manifestação da fé de Pedro e João naquele momento fez acrescentar mais 5.000 homens à salvação, ao Senhor, à família de Deus. Em Atos 4:4 vai dizer assim: eles prenderam e confiaram, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. E aqui eles só contam os homens, porque naquela época eles contavam só pelos homens, mas eram esses homens, as suas mulheres, as suas famílias. E só uma ressalva, na verdade mais 2.000, né? Porque na pregação de Pedro em Pentecostes foram 3.000 homens, agora reunidos a esses somaram 5.000, então 2.000 pessoas ali acreditaram no Senhor, acreditaram no que Pedro tinha falado, depois que ele curou aquele homem. Esse é o propósito, às vezes, da nossa fé, de manifestar o Senhor,
salvar pessoas, continuar firmes, continuar vendo coisas extraordinárias acontecerem e continuar sabendo que há um Deus que luta por nós, há um Deus que está ao nosso lado, há um Deus que olha por nós. Amém? Fecha seus olhos nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai. O Senhor tem nos guardado, Pai, tem nos livrado. Paizinho Santo, obrigado, Jesus, porque nós podemos, Jesus, desfrutar dessa fé, Pai. Nós queremos, Jesus, agora, Pai, que o Senhor possa nos fazer chegar cada vez mais perto do Senhor, Jesus. Continua, Senhor, nos levando, Senhor, ao lugar secreto todos os dias, Pai. Continua, Senhor, nos ensinando. Continua, Jesus, manifestando a sua presença, Pai. Continua, Jesus, nos colocando, Pai, diante do Senhor todos os dias, Pai. Apresentando, Senhor, os nossos problemas, Pai. Apresentando ao Senhor, Papai, tudo que o Senhor tem feito, agradecidos. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos abençoar, Pai. Nos manter em fé, nos manter te buscando, Pai. Nessa rotina, Pai. Nessa rotina que nos faz crescer, nos faz ser mais parecidos contigo, nos faz, Jesus, ter esperança no futuro, Pai. Nós queremos, Jesus, continuar te amando, Pai, todos os dias. Essa é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.